Olá pessoal, muito bem-vindo a esta aula, uma aula sobre juros compostos. E isso daí, quando o aluno está começando a estudar juros, tanto juros simples como juros compostos, quando se fala em juros compostos já torce o nariz. Por quê? Porque ele vai lembrar daquela formulinha que é montante igual a capital, entre parênteses, 1 mais a taxa de juros elevado ao tempo. Isso, dependendo da taxa de juros, dá uma complicação danada em termos de cálculo. Mas eu vou provar para vocês que nesse caso, nessa questão que caiu na EGV, a resolução é muito mais simples do que você imagina. Mas antes de resolver, eu gostaria de convidar aí cada um de vocês, principalmente a quem está conhecendo esse nosso trabalho hoje pela primeira vez, deixe tanto sua inscrição como o like antecipado, para que, ao final do vídeo, se você achar que valeu a pena, você mantém. Caso contrário, claro, você tem toda a liberdade para retirar tanto o like como a inscrição. Ah, e outra coisa também, gente, caso você realmente goste, acha que a aula valeu a pena, não esquece, dá aquela hypada também, que o hype agora faz parte do algoritmo do YouTube para que ele divulgue cada vez mais o nosso trabalho, beleza? Vamos lá. Caiu na EGV Fundação Getúlio Vargas, que é a maior escola de economia do Brasil e também da América Latina. No início do ano 2000, Alberto aplicou certa quantia a juros compostos, ganhando 20% ao ano. No início de 2009, seu montante era de R$ 5.160. Se ele deixar o dinheiro aplicado nas mesmas condições, o juro recebido entre o início de 2010 e o início de 2011 será aproximadamente de... Bom, pessoal, parece complicado, não é isso? Porém, vamos fazer aqui, ó, eu vou desenhar aqui uma linha do tempo para a gente se orientar e você entender melhor também o raciocínio dessa questão. Então, vamos lá. Então, está aqui a linha do tempo. E vamos fazer aqui. No ano 2000, ele aplicou um certo capital. Vamos chamar de X. Aí, entre 2000 a 2009, quando ele verificou lá o saldo que ele tinha, o montante era de R$ 5.160. Então, R$ 5.160. E qual é a pergunta aqui? Ele vai deixar nas mesmas condições que veio, lembrando que de 2000 a 2009 são 9 anos, não é isso? E cada ano foi 20%, cada ano. Sempre pensando em juros compostos, ou seja, juros sobre juro. Então no ano 2001 ele ganhou 20% em relação ao X, depois em 2002 mais 20% e assim sucessivamente. A pergunta é, quanto foi os juros em 2011? Então, aqui é a pergunta final, juros. Agora, muita gente confunde. O que é montante, professor? Olha só, montante, gente, é o valor bruto, ou seja, montante, ele entra o capital mais os juros. Então, se a gente for calcular os juros, basta fazer o seguinte, ó, juros, passa o capital para o outro lado, vai passar como negativo, então menos C. Então, nesse caso aqui, nós vamos utilizar isso aqui, ó. Só isso, não precisa usar aquela fórmula maluca, né, que de juros compostos, que é montante é igual a capital, multiplicado por 1 mais a taxa de juros, que a gente chama de I, elevado ao tempo. Tá? Não há necessidade de usar essa fórmula complicada, mas é bom deixar escrito aqui para você lembrar. Agora é o seguinte, gente. O juro não é 20% ao ano, não importa se é juro simples ou composto. No caso aqui foi 20%. Então, ó, como é que eu faço para calcular 20% de 5.160? Geralmente você calcula 20% de 5.160, depois acrescenta ao valor original, não é isso? Mas, gente, olha, mais uma vez eu vou repetir aqui, já disse várias vezes, inclusive explico para os alunos na sala de aula. Quando você tem um aumento entre 0 e 99,99%, você sempre vai multiplicar simplesmente por 1, a taxa de juros. Vou chamar de N aqui. 1,N, a taxa de juros. Ah, quer dizer que se eu aumentar 20% é 1,20? Sim, é 1,20 ou 1,2, tanto faz. Entenderam? Então, se você quer saber de aumento, você sempre multiplica 1,
a taxa de juros. Agora, se você for aumentar acima de 100%, você vai multiplicar por 2, a taxa de juros. Ah, se for acima de 200%, 3, alguma coisa, e sempre assim. Ok? Entenderam? Então, quando você vai calcular aumento, você não precisa se matar, fazer cálculo da porcentagem daquele valor, depois somar com o valor original. Não, não precisa. Então, nesse caso aqui, ó, no ano de 2009, ele ganhou 5.160. No ano 2010, ó, um ano só, é 20% a mais. Então, eu vou multiplicar por 1,20. Ou 1,2, tá? Para não ficar muito zero no ano, isso está do zero aqui, tá? E outro detalhezinho, outra dica. Quando você vai multiplicar qualquer número inteiro com decimal ou entre decimais, primeira coisa, você vai multiplicar como se não tivesse vírgula, tá? Então, 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 6 dá 12, vai 1, 2 vezes 1 dá 2, com mais 1 dá 3, 2 vezes 5 dá 10. Mais no último algarismo, 1 vezes 0 dá 0, aqui vai dar 6, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 5. Somando verticalmente, 0, 2, 9, 1 e 6. Onde é que eu coloco a vírgula? Bom, a vírgula eu coloco sempre caminhando para a esquerda, conforme a quantidade de casas que eu tenho à direita da vírgula aqui nos fatores. 5.160 não tem vírgula. 1,2 eu tenho uma casa para a direita. Ora, se eu tenho uma casa para a direita, uma casa para a esquerda, e é esse daqui. Ou, acrescento mais um zero, porque é centavos, né? 6.192 reais. Então, eu tenho, no início de 2010, eu tenho 6.192 reais. Bom, mas se eu tenho em 2010 6.192, no início de 2011 eu vou ter 20% a mais. Aí eu vou fazer a mesma conta aqui, ó, 6.192 multiplicado por 1,2 ou 1,20, vamos colocar zero agora. Ó, o zero multiplicado todo mundo vai ficar 0, 0, 0 e 0, certo? Agora por 2, 2 vezes 2 vai dar 4, 2 vezes 9 dá 18, vai 1, 2 vezes 1, 2, com mais 1 dá 3, 2 vezes 6 dá 12. Mais no último algarismo, só repetir 2, 9, 1 e 6. Somando verticalmente dá 0, 4, 8 mais 2 dá 10, vai 1, 4 mais 9 dá 13, vai 1, 3 mais 1 dá 4. Como eu tenho duas casas para a direita, duas casas para a esquerda. Ah, então quer dizer que o montante recebido em 2011 vai ser de 7.000, então aqui vai dar R$7.430,40. Bom, cheguei ao final do exercício praticamente. Aí alguém vai falar, professor, mas não tem nenhum com esse valor aqui na alternativa. Claro que não, né, gente? Porque aqui eu tenho o valor do montante. A pergunta é dos juros. Ora, mas para calcular os juros aqui, não precisa usar aquela fórmula maluca, gente. Basta usar isso aqui, ó. Se eu tenho o montante em 2011, R$7.430,40, se eu subtrair o montante do ano anterior, o que sobrar é o juro, concorda? Então vamos fazer a conta aqui em cima, ó. R$7.430,40. Menos o ano anterior, que era de R$6.192, menos aqui, 0, 4 menos 0 dá 4, 10 menos 2 dá 8, como eu emprestei 1 ficou 2, 12 menos 9 dá 3, aqui eu tinha emprestado 1, ficou 2, 7 menos 6 dá 1, R$1.238,40. Ah, e aqui eu tenho 1.238 e não tenho 40, mas é lógico, ele diz aqui, ó, muito cuidado, quando fala aproximadamente é o que está mais próximo. Alternativa C de carinho, C de casa, C de coisa, certo? Entenderam, pessoal? Olha, realmente esse enunciado, no começo, ele pode até assustar um pouco o aluno, mas se você pensar bem, o cálculo é bastante simples, não é mesmo? Mas se você ficou com alguma dúvida, não esquenta, escreve aí nos comentários que eu faço questão depois de explicar com mais detalhes, caso seja necessário, ok? E se você gostou, não esquece, ó, dá aquela hypada aí, que vai me ajudar bastante aí para divulgar esse canal aqui, ok? Por hoje é só, eu deixo aqui um grande abraço a cada um de vocês, bons estudos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, gente. Tchau!